Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6, e vamos estudar este capítulo que trata sobre a abertura destes primeiros 6 selos. São 7 selos, então aqui nós temos o abrir, o quebrar dos selos para entrar dentro do rolo do livro que estava na mão direita do Deus Todo-Poderoso, o livro escrito por dentro e por fora, e o livro era selado com 7 selos. Nós vimos isso na aula passada, e o texto sagrado diz que um anjo forte proclamava do céu: quem é digno de pegar o livro e de quebrar os selos? Daí não achou nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que podia nem mesmo olhar para o livro. E o texto diz que João chorava muito, porque ninguém foi digno de pegar o livro e abrir os seus selos. Daí aparece um anjo para João e disse, um dos 24 seres, e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e quebrar os seus selos. E quando João olha, ele vê lá no meio do trono de Deus um cordeiro, como tinha sido morto, né? Que era digno de pegar o livro e desatar os seus selos. Com seu sangue havia comprado homens, pessoas de todas as tribos, nações, de todos os povos, e constituísse um reino de sacerdote, e afirma que esse pessoal comprado pelo sangue de Jesus reinariam sobre a terra. É uma promessa preciosa, meus queridos irmãos. Então, Apocalipse capítulo 6 é a sequência do capítulo 4 e do capítulo 5, porque aqui o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que se tornou o carneiro vencedor, então ele pega o livro e aqui no capítulo 6, então passa a quebrar esses selos aqui e vai desvendando. E é interessante que nós temos aqui os 7 selos, e é um paralelo entre 7 selos com as 7 trombetas e também com as 7 taças. Muitas pessoas colocam isso como se fossem eventos assim cronológicos. Acontece os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças. Mas quando nós estudamos isso de maneira mais cuidadosa, a gente vê que muitas dessas coisas como se fosse uma espiral, eles vão repetindo, não é uma sequência cronológica. Essa é uma maneira muito nossa, ocidental, de pensar por proposição, por tese. Nessa maneira apocalíptica de pensar, então as cenas elas vão se repetindo, acrescentando novos detalhes, mas não há, vamos dizer assim, por exemplo, quando se quebra o 6º selo, o 7º selo aqui, já está falando praticamente sobre a vinda, a parousia do Senhor Jesus, o último dia, o grande dia. Então não há uma sequência cronológica nisso aqui, vai repetindo os fatos e apresentando novos detalhes. É interessante a compreensão disso para entender melhor o livro de Apocalipse. Então vamos meditar, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lendo devagar. O capítulo tem apenas 17 versículos, e nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 8, que trata aqui dos 4 primeiros selos. Vamos ler e depois a gente vai comentando devagar. Diz assim, Apocalipse 6: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho.
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Então vamos estar meditando sobre esses primeiros 4 cavaleiros, com esses cavalos, com cores bastante significativas. O versículo 1 diz: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Desses 4 cavalos de cores diferentes, com seus cavaleiros, o que existe mais especulação e interpretação diferente é exatamente esse cavalo branco. O que significa esse cavalo branco com esse cavaleiro? Esse texto tem recebido pelo menos 4 interpretações diferentes. Por exemplo, um grande estudioso da literatura apocalíptica, grande comentarista do Novo Testamento, chamado Hendricks, ele acredita que esse cavaleiro aqui, esse cavalo branco com esse cavaleiro, representa Jesus com a sua vitória. E a base maior de Hendricks dessa interpretação é por causa de Apocalipse capítulo de número 19, quando Jesus vem montado num cavalo branco. Então ele acredita que é um texto paralelo. Me parece muito estranho esta interpretação de Hendricks nesse caso aqui. Este cavalo, pela sequência do acontecimento, depois do cavalo branco vem um cavalo vermelho, e daí não há dúvida sobre esse cavalo vermelho, vamos ver, está mostrando a questão de guerra. Depois vem um cavalo preto, mostrando a questão da escassez, da fome. Depois um cavalo amarelo, uma coisa parda, assim, tipo de um defunto, então representando a morte. Então, na sequência, e quando Jesus vem em Apocalipse capítulo de número 19, é uma espada afiada que sai da sua boca, nunca uma flecha, como nesse texto aqui de Apocalipse capítulo 6, versículo 2. E vi, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, eu não acho base nessa interpretação, com todo respeito aos comentaristas que comentam dessa maneira, como é o caso do grande expositor Hendricks, mas eu não vejo Jesus aqui nesse texto. E nós vamos ver algumas razões por isso. Segundo, seria muito interessante o próprio anjo dizendo: vem, uma ordem para Jesus, e vindo Jesus. Fica uma coisa estranha, aquele que tem toda a autoridade recebendo uma ordem do anjo nesse contexto. Outra interpretação, isso foi muito usado pelo pessoal da chamada pós-milenismo, que acredita no avanço do Evangelho, que o Evangelho vai crescendo, e chegaria um momento que ele alcançaria todas as nações, e quando o Evangelho alcançar todas as nações, então viria o que ele chama de o milênio viria de maneira chamada paulatina, progressiva. O pessoal dessa linha, então, vê nesse cavalo branco um símbolo do Evangelho, o progresso do Evangelho, que o Evangelho seria pregado a todas as nações, e discípulos de todas as nações, e chegaria um momento que todas as nações se converteriam a Cristo Jesus. Não toda a população, mas quando tem mais da metade de uma nação sendo cristã, então seria uma nação já cristã, uma nação evangélica. Seria o progresso do Evangelho segundo esta linha de interpretação. Essa é uma coisa que a gente vê que nunca vai tornar uma realidade, certo? Me parece que no final dos tempos haverá uma grande apostasia espiritual. Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé
sobre a face da terra, por multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriariam nos últimos tempos. Jesus disse que os dias da vinda dele seria como os dias de Noé, casando, dando em casamento, essa coisa toda, e nos dias de Ló, de imoralidade crescendo, o que a gente vê de maneira muito clara acontecendo na face da terra. Então essa interpretação, para mim também, ela não tem sentido. O chamado pós-milenismo está em declínio. Depois da Segunda Guerra Mundial ele entrou num declínio. Esse é o otimismo que o mundo ia melhorar com o avanço, com o conhecimento, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Então o evangelho ia se expandir rapidamente. Isso é uma ilusão, porque no século XX acontece duas grandes guerras e isso levou ao declínio do chamado pós-milenismo. Essa interpretação é estranha. O pessoal que tem uma linha mais de interpretação chamada preterista, que vê o cumprimento do livro de Apocalipse mais para os primeiros séculos, então tem uma interpretação desse texto, esse cavalo branco, representando aquilo que foi o grande opositor do Império Romano, inclusive alcançando uma grande vitória lá pelo ano 50 e pouco, depois do ano 60, os chamados partos. Os partos estavam ali para o lado, vamos dizer, lá do Irã, e eles realizavam uma grande resistência ao próprio Império Romano, e era muito comum os cavalos brancos para os partos, o arco, a questão deles. Então eles pegam essa interpretação. Esta para mim tem um sentido, porque eu acho que o livro de Apocalipse ele deve ter sido interpretado dentro de duas visões. Uma visão que se chama de uma visão preterista, que ele tinha relevância, aplicação para a igreja na época do livro de Apocalipse, no final do primeiro século, mas tendo também uma interpretação futurista. Isso que se chama em teologia o chamado sensus pleno, que a profecia às vezes ela tem um cumprimento imediato e ela tem um cumprimento posterior para o fim dos tempos. Eu sou desta linha de interpretação e eu já falei sobre isto. É interessante entender o livro de Apocalipse na visão do primeiro século, dos primeiros séculos, mas com uma visão também futurista. Tem que haver para mim uma harmonia entre a interpretação chamada preterista com a interpretação futurista. O livro tinha relevância, tinha aplicação. Por exemplo, a grande Babilônia, sem dúvida nenhuma, lá de Apocalipse, era Roma, mas há uma grande Babilônia do final dos tempos, no poderio mundial, segundo o texto sagrado. Então, ela tem essa interpretação, vendo nos partos, que foram grandes opositores do Império Romano, como disse, estando ali naquele lado do rio Tigre, Frades ali, e que alcançou algumas vitórias contra o próprio império, segundo o próprio Flávio Joséfo no seu livro faz menção a essa vitória dos partos ali, o tipo dos cavalos brancos, dos generais com os arcos na mão. Então tem uma interpretação. Agora, na interpretação futurista, que eu acho que ela tem sentido também, para mim esse cavalo branco, ele representa um esforço humano de pessoas provavelmente injetadas ou possuídas pelo poder maligno, satânico, representando um avanço, talvez de um precursor do próprio anticristo, ou o próprio anticristo aqui, um ditador, um governador aqui, oferecendo uma falsa paz. O branco representando a paz. Esse cavaleiro que sai, diz o texto sagrado, para vencer. Paulo usa uma expressão quando estiverem dizendo paz, paz, eis que virá repentina destruição, uma aparente paz no mundo, uma aparente solução, um líder que traga uma solução. O mundo hoje está gritando pelo um grande líder. O mundo está pobre de liderança. Nós vemos nosso contexto no Brasil. Se acontece impeachment do atual presidente da República, o Temer, ou se ele for cassado qualquer coisa, da indagação. Mas cadê o candidato para assumir a presidência do Brasil? E é uma desarmonia muito grande. Não tem. O Brasil está pobre de uma liderança assim que inspira confiança. Mas não é o Brasil, não. O mundo
está pobre de grandes líderes. Se aparece um grande líder, um líder carismático, um líder coerente, né? Não pode ter a desarmonia do Trump, não pode ter a incoerência de tantos líderes que nós vemos no mundo hoje. Então provavelmente esse líder será aplaudido, e se ele tem aquela esperança de uma paz para o mundo, uma solução para o mundo grita hoje por um líder desta maneira. E é interessante que nesse cavalo branco, com esse cavaleiro, me parece, em vez de representar Jesus Cristo, que para mim não vejo nenhuma base no texto, em vez de apresentar aqui o progresso do Evangelho, que parece também que não tem sentido, queridos irmãos, me parece muito mais como uma falsa paz. Por que eu estou dizendo isso? A primeira lei da interpretação da Bíblia, chamada lei da hermenêutica, é que um texto bíblico, ele não pode ser interpretado longe, fora do seu contexto imediato. Isso é muito importante. E quando você pega a sequência, depois desse cavalo branco, com esse cavaleiro, com esse arco na mão, que sai para vencer, o que acontece dele? Vem logo em seguida, interessante, as cores dos animais. Zacarias faz menção a esses animais, tendo uma interpretação diferente, mas depois vem um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho está representando o quê? Representando guerra, sem dúvida nenhuma. Daí o texto fica muito fácil na interpretação. Então, entendendo aqui, para mim esse cavalo branco com o seu cavaleiro representa uma falsa paz, ou uma paz provisória de alguém que parece que tem a solução, mas que não tem realmente a solução. Interessante que a visão de anticristo é assim na Bíblia Sagrada. Quando vem, certo, a aparência dele é de um líder que parece que traz solução, que o mundo vai aplaudir, mas depois ele mostra realmente quem ele é, certo? E começa daí uma perseguição contra o povo de Deus. Muito bem, então esse primeiro cavalo branco, com o seu cavaleiro, com este arco na mão, e que tem uma coroa representando o poder, a autoridade, e ele sai, diz o texto, vencendo e para vencer. Então o anticristo, quando ele aparecerá, sem dúvida nenhuma, no começo o mundo vai bater palmas, parece que tem a solução. Como eu disse, o mundo grita pelo um grande líder mundial. O que a gente vê, por exemplo, a ONU hoje, o povo não respeita a ONU, os líderes não respeitam, essas uniões que tem para a paz, está em grande declínio. Então, meus queridos irmãos, então vamos para o segundo cavalo aqui. A cor do cavalo é significativa, versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, esse anjo ser vivente, os 4 seres viventes, né, de Apocalipse, e saiu um cavalo, olha, o cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado o que? Tirar a paz da terra. É impressionante isso aqui, tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Impressionante, o mundo nunca ficou muito tempo, segundo um livro que eu li, o mundo nunca passou pelo menos 10 anos depois de Cristo sem uma guerra. Mas é impressionante os tanto de pequenos conflitos que têm acontecido nos últimos anos. Não uma guerra, no século XX teve 2 grandes guerras, chamada a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois dessas guerras não vimos uma guerra em proporção, mas pequenas guerras em nação, como acontece hoje na Síria, como acontece em alguns países da África, em outros lugares, guerra civil, pessoas matando entre si, entre tribos ali, e esse cavaleiro aqui, disso aqui, então saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, né? A gente fica triste de ver quanta gente. Também lhe foi dado uma grande espada. A espada, no contexto do Novo Testamento, é um grande instrumento de guerra, sem dúvida nenhuma. Espada é instrumento, tanto o cavaleiro assim, cavalo, para matar muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Então esse cavalo vermelho representando, pode acontecer no final dos tempos, como diz o apóstolo São Paulo, um período de paz,
quando estiverem dizendo paz, paz, eis que virá sua repentina destruição. Então, me parece que depois desse pequeno período de uma paz, de uma aparente paz, ou de uma paz que não é duradoura, vai aparecer então esse cavalo vermelho aqui com seu cavaleiro, e aqui um período de guerra, provavelmente grandes guerras aqui na face da terra, entre várias nações. Outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi lhe dar tirar a paz da terra. Interessante que Jesus, no texto escatológico, tanto de Mateus 24, como também de Marcos capítulo 13, apresentando vários detalhes, então fala sobre essa questão, rumores de guerras, terremotos e aqueles acontecimentos que ainda não era o fim, mas o princípio das dores, segundo o texto de Mateus e o texto de Marcos, queridos irmãos. Então, depois desta aparente paz, na sequência, por isso é muito interessante, você coloca Cristo como o primeiro cavaleiro, e depois de Cristo sair vencendo e vencedor, depois vem guerra, vem destruição. Fica uma coisa totalmente, para mim, sem sentido no contexto do livro de Apocalipse. Então esse cavalo, e é uma sequência aqui, uma aparente paz, depois de ser líder, provavelmente o orgulho, a presunção, e às vezes começa bem intencionada, mas alguém diz que o poder corrompe, mas outro servo de Deus diz que não é o poder que corrompe, é que o poder aflora a corrupção que existe dentro do ser humano. Nós somos corruptos por natureza, nós fomos corrompidos desde que Adão pecou lá, então de alguma forma a corrupção já está dentro. E às vezes um líder pode começar bem intencionado, um presidente de um país, de maneira humilde, de maneira até altruísta, mas à medida que o poder, a fama, toma conta do indivíduo, e pessoas poderosas se aproximam desse cidadão, a possibilidade, meus queridos irmãos, do indivíduo sair do propósito é muito grande. Isso pode acontecer com esse grande líder, por exemplo, segundo o texto de Apocalipse lá, a besta, ela tem 7 chifres, mas tem também 10 cabeças, essa cabeça representando governadores, líderes poderosos que estão ao lado desse cidadão. E isso aí é um perigo muito grande. O poder então corrompe, ou se não aflora, manifesta a corrupção, o egoísmo que existe dentro de cada cidadão. Provavelmente é o que vai acontecer com esse tipo de liderança do final dos anos, representando então não só força demoníaca, mas forças humanas, e por trás dessa força humana, como diz, por exemplo, Apocalipse 3, o dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, ele dá autoridade para aquele indivíduo chamado primeira besta, que representa um líder, um grande líder, para mim, a pessoa do anticristo. Então, depois dessa aparente paz, vem guerras. Provavelmente muitos vão discordar deste líder, então começa um período de guerra. Daniel fala sobre quebra de alianças, de compromisso. Então vem um período de guerra. Interessante a sequência. O que acontece depois de guerras, grandes guerras? Guerra é um negócio muito caro, irmãos. Já era no primeiro século, mas se você pensa no contexto do século 21, o armamento bélico para fazer bomba, para fazer navios de guerra, aviões de guerra, mas é dinheiro. O dinheiro que se gasta nas nações com armamento bélico, essas coisas, dá para matar a fome de todo cidadão, para resolver o problema da educação no mundo inteiro, para resolver o problema da saúde no mundo, mas no mundo inteiro, não é pequena parte não, mas são milhões, mas milhões que são gastos. Então depois de uma guerra, de uma grande guerra, que alcança praticamente grande parte do próprio planeta Terra, isso vai trazer o quê? Isso vai trazer então escassez. Um período de grande escassez. Daí vem então depois o cavalo de que cor? Cavalo preto. Antigamente, hoje ele não pode usar mais essa expressão, mas quando a pessoa antigamente estava numa situação difícil financeiramente, a pessoa dizia, a coisa está
preta. O preto, essa cor, estou falando de cor aqui, essa cor preta, nesse contexto aqui, representa fome, representa escassez. Então vem uma aparente paz. Depois de uma aparente paz, uma paz transitória, passageira, vem conflitos, vem guerra. Com grandes guerras, então virá o quê? Virá fome. E Jesus disse: haverá fome em vários lugares. É interessante, não são todos os lugares. Provavelmente algumas nações, hoje, por exemplo, Estados Unidos, não precisa a pessoa passar fome lá, certo? Está caindo geada, vai limpar, tirar a neve da estrada, dá para ganhar algum dólar, não dá para matar a fome pelo menos, Tem aquele sanduíche barato que a gente compra lá de $1,20, aquilo sustenta a gente, é bom, tem coisa. Então, fome, provavelmente, por isso o texto haverá fome em vários lugares. De um modo geral, quando há essas guerras, esses países mais fracos, então a coisa fica mais grave, mais difícil para eles. E Jesus disse que haveria fome em vários lugares. E observa agora, então, o terceiro cavalo aqui, quando abre o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro servidente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com o quê? Uma balança na mão. A própria balança na mão, a balança é aquela balança que nós conhecemos, aquela balancinha antiga, tem uma coisa aqui, tem um prato de cá, tem o prato de outro lá, você coloca um peso de cá, vamos dizer de 1 quilograma, e coloca o outro de lá. Mas a própria balança já dá a ideia de escassez, de uma coisa que está complicada aqui. Então ele está com uma balança na mão. E eu vi uma como voz no meio dos 4 servidentes dizendo: vem, uma medida de trigo por 1 denário. Olha, a coisa está feia. 1 denário correspondia, no contexto do Novo Testamento, 1 dia de um trabalhador. O trabalhador saiu a contratar a pessoa para a sua lavoura e contrata 1 denário. Agora, meus queridos irmãos, uma medida de trigo é a alimentação de um cidadão, não de uma família. Uma medida, você trabalhar o dia inteiro para conseguir alimento, para suprir a necessidade de uma pessoa quando está bem. Então a coisa está muito feia. 1 dia de trabalho, vamos dizer hoje aqui, trabalhar, você paga um trabalhador normal, 70, 80, 100 reais aqui no plano piloto. Se tu ganha 100 reais, daí vamos dizer assim, compra, vamos colocar aqui, mas não dá isso tudo não, 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo dá muito mais pão, mais coisa do que esse contexto aqui. Mas a coisa então, usando a expressão do Apocalipse, a coisa está preta aqui. A coisa tá feia. Quê? 3 reais. Então, observa, quilo de trigo. Então, olha que a coisa aqui está muito difícil. Comprando, então, aqui, queridos irmãos, segundo esse texto sagrado, ouvi uma voz como que a servente dizia: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Trigo é um alimento muito mais nutritivo do que a cevada. O trigo é coisa para a gente ter um poder aquisitivo, comer. A cevada, no contexto, eram para as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Então, a cevada aqui é muito caro, meus queridos irmãos. É uma carestia total nesse contexto aqui. E não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho já fala de uma pessoa que está numa posição, numa classe média, uma classe alta, uma coisa melhor. Mas essa ideia então aqui, observem, estão entendendo a sequência aqui? Um período de aparece, opa, o mundo agora melhorou, está melhor as coisas. Depois disso vem guerras. Com a guerra, então, meus queridos irmãos, muitas pessoas são dizimadas, e a gente vai ver que lá no 4º cavaleiro aqui, 1/4 da população da terra é destruída, é muita gente, porque guerra mata muita gente, já matava nos primeiros séculos, imagina ou no contexto do século 21, com armamentos bélicos tão sofisticados, com bombas que podem destruir, como aconteceu já na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam aquelas 2 bombas sobre Nagasaki, Hiroshima, matando e população praticamente inteira e trazendo desastres até hoje. Pessoas, segundo história lá, nascem com problemas físicos até hoje em decorrência daquelas bombas ali. Então, meus queridos irmãos, então depois da guerra vem uma grande crise, uma recessão, vamos dizer, mas não uma recessão de um país, uma recessão mundial.
Hoje é uma tendência para isso. A gente viu alguns anos atrás aquela questão nos Estados Unidos, na Europa, e praticamente afetando o mundo inteiro. No Brasil nós não percebemos muito, e a presidente do Brasil da época, Dilma, coisa, mas a consequência veio depois, porque sem dúvida nenhuma é muito sério essa questão de uma recessão. Se mexe com um país grande, igual os Estados Unidos, alguns países da Europa, aquilo hoje afeta, a China acaba afetando o mundo inteiro. Então aqui não será uma recessão de um país, será uma recessão praticamente mundial. De todos os países aqui a coisa fica preta na expressão apocalíptica aqui, sem nenhum preconceito à pessoa negra. Interessante, é outra coisa, negro é raça, preto aqui é cor, nesse contexto aqui de Apocalipse. Então, meus queridos irmãos, depois disso, olha a sequência, vem uma falsa paz, a paz não é verdadeira, é um engano. Depois disso, então, as pessoas se decepcionam, vem o quê? Vem guerra. Com guerra vai vir o quê? Vai vir fome. E fome vai causar o quê, meus queridos irmãos? Falta de alimento. Leva as pessoas o quê? Morte. Então o cavalo amarelo, a cor, no grego essa palavra, né, é traduzido por amarelo, que é a cor mais perto, mas seria um tipo de um cavalo pardo, uma cor meia misturado de amarelo, como verde, exatamente a cor, é traduzido, essa palavra aqui no grego é traduzido em outros contextos por verde, quando se fala da natureza das plantas é traduzido por verde. Boa lembrança, querido irmão. Então, meus queridos irmãos, depois o cavalo é o cavalo então preto aqui. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto servente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo misturado com verde aqui, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de quê? Chamado de morte. E a palavra o inferno, que é essa tradução, e o Hades o seguia. O Hades a ideia, é o mundo que vai acolher os mortos. É interessante. Então o cavalo chama morte, e aquele que acolhe os mortos, o lar dos mortos, o Hades, o seguia também. Interessante isso aqui, meus queridos irmãos. Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A ideia da quarta parte não é que imediatamente, é que com essa guerra, com essa questão da escassez e com essa questão agora, morte torna-se uma coisa natural. Então uma grande parte da face da terra, dos moradores da terra serão, se você interpreta isso de maneira, vamos dizer assim, literal, o mundo hoje deve ter mais ou menos o que, 8 bilhões de habitantes? 7 bilhões, vamos arredondar para 8 para nossa conta. 7, vamos pôr na época, quem sabe aqui vai aumentar um pouco. Para 8 bilhões, uma quarta parte seria quantas pessoas, que vocês são bons de matemática? 2 bilhões de pessoas. É uma coisa assustadora. Mas a gente sabe, na Segunda Guerra, segundo os historiadores, o nazismo matou, segundo lá, 6 milhões de judeus. A população dos judeus, na época da Segunda Guerra, era 18 milhões de judeus na face da terra. Se mataram 6 milhões, matou, vamos dizer, quase um terço. Os judeus são bons para fazer filho e para ter filho. Você vai em Israel, aquele judeu, por exemplo, ortodoxo, está cheio de menininho com eles têm muito, e é um estímulo para ter filho, porque hoje, no pleno século 21, é que os judeus estão alcançando no mundo a população de 18 milhões. Olha que a Segunda Guerra, já de 40 e pouco, já ficou, certo, mais de 50, 60 anos para trás. Então, uma coisa aqui, 1/4 da população. Não é que é tirado de uma vez, é com essas consequências de guerras, de fome, de escassez, né? Quantas crianças com a fome não conseguem sobreviver, né? Os países mais pobres do mundo. Então, o que se morre de criança com o primeiro ano de vida, segundo ano de vida, é uma coisa assustadora. Aqui, queridos irmãos, a coisa fica feia. Então, quando termina essa sequência, falsa paz, guerra entre as nações, tirando a paz, com a guerra vem a fome, com a fome vem morte.
E aqui o texto sagrado diz que um quarto da população da terra é dizimada aqui. Para matar a espada, matar pela espada, matar pela fome, então é guerra, é fome, e com a mortandade e por meio das feras da terra. Interessante essa expressão, das feras da terra, provavelmente com um grande problema, essas coisas. Interessante que as feras estão vindo para a cidade, não tem espaço, as antas estão aqui em Brasília, as onças estão chegando. Esses dias, não sei, alguém de Vanda estava dizendo, a pessoa abre o vaso, de repente uma grande víbora, uma cobra no vaso da pessoa. Isso deve causar um espanto enorme, deu um trabalho danado para tirar aquela cobra enorme. Os escorpiões estão invadindo a asa norte aqui, como tem escorpião, na asa sul também tem, mas aqui com esses problemas todos, aparecem feras, essas feras que conseguem matar também muita gente, com os problemas que vão trazendo para o mundo aqui. Há uma sequência. É lógico que a mensagem, a gente chama de uma mensagem apocalíptica, certo? Apresentando essa questão cósmica do mundo, de maneira, às vezes, de uma maneira muito dentro da literatura, mas por trás disso, sem dúvida nenhuma, há uma mensagem mostrando o perigo dessas coisas. Então esses 4 primeiros cavaleiros aqui, é muito interessante observar esta sequência de uma falsa paz, de guerras entre as nações, com recessões e grande crise financeira, econômica, com a grande crise financeira, econômica. Então vem morte. Os países, vamos dizer, mais desenvolvidos, que ajudam um pouco os países que não têm desenvolvimento, mas quando vem a crise, meus queridos, a primeira coisa que corta, vamos poupar para nós. É o que acontece às vezes com missões. Quando começa para o nosso missionário, o Brasil não está num momento bom, e o salário do nosso missionário está diminuindo. A gente mandava para o projeto em Moçambique em torno de 4, 5 mil dólares por mês, porque nós temos lá um casal de missionário, Kleber Juracema, que tem um salário pequeno de $1.000, vamos dizer assim, mas uns 3 mil dólares, porque tem um orfanato com em torno de 60 meninos lá, tem uma escola com em torno de 1.000 meninos, tem mais ou menos umas 50, 60 igrejas, pequenas igrejas, e esses obreiros precisam de sustento, e quando não vai esse dinheiro, coitado do Kleber. Mas o que acontece? Você tem o seu salário, vamos dizer assim, achatado. A primeira coisa, vai cortar algumas coisas. A tendência da pessoa, e não é só sua não, é da própria igreja, é primeiro cortar o dos missionários, é cortar a ajuda fora. Quando acontece com um país rico, vamos dizer, está bem, se aquele país entra em recessão, se ele ajudava, vamos dizer, um país da África, sei lá, da Ásia, qualquer coisa, a primeira coisa é corta. Então daí a coisa fica mais intensa, a necessidade. Daí haverá fome em muitas nações, e com fome, disse Jesus, haverá pestes, porque fome, queridos irmãos, falta de alimento para o adulto, mas muito mais ainda para uma criança, torna-se uma coisa totalmente complicada, não é verdade? Então, o livro de Apocalipse, irmão, é uma coisa, porque o cordeiro, irmão Reinaldo, quando pega um livro para desatar, é o desvendar o que vai acontecer no futuro. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, e ele aqui então vai desvendando aquilo que vai acontecendo. Então, queridos, esses 3, 4 cavalos, a cor dos cavalos são muito representativa, com o branco, com o vermelho, com o preto e com o esverdeado, amarelado, aqui representando a morte. Agora vamos para o 5º selo. Queridos irmãos, no meio de tudo isso, vai haver perseguição do povo de Deus. Mateus 24 diz assim: e sereis odiados de quantas nações? Sereis odiados de todas as nações. Então virá o quê? Virá o fim. Então, meus queridos irmãos, interessante o contexto, porque você tem que entender a Bíblia dentro do contexto, meu. Quando Jesus diz, sereis odiados de todas as, então virá o fim, é que mostra que haverá uma grande oposição, uma grande perseguição para o povo de Deus no final dos tempos. E provavelmente muita gente vai colocar a culpa na igreja, no povo de Deus. Então, o Brasil está numa crise danada. De repente a Veja tem um artigo dessa semana aí, por que não colocam um tributo para as igrejas? O país está na crise, o país precisa de imposto. Mas, meus queridos irmãos,
A igreja já paga imposto, todo mundo quando dá o dízimo aqui, quando recebeu o seu salário, o leão já pegou uma grande parte lá do imposto de renda. A igreja está pregando o evangelho, a igreja está procurando fazer um bem social para a humanidade. Então, mas diante da crise, então, tem muita gente, pega a Veja dessa semana, tem um artigo lá, o cara até não é muito deselegante na colocação, mas meus queridos irmãos, então começa, e diante de problemas, a tendência, Nero queria fazer uma cidade com o nome dele, né? Nós até que temos no Brasil, Nerópolis. Polis é cidade, Nerópolis. Nós construímos uma cidade no Brasil em homenagem a Nero, Nerópolis. Ele queria criar Roma, a capital do império. Não, eu preciso de uma cidade com meu nome. Então ele bota fogo em Roma, isso é muito especulado, essa coisa lá. Então aquilo causa um problema danado. Ele não, foi os crentes, foi os cristãos que fez isso aqui. Daí mandou os cristãos para a cruz, botava petróleo nele e tacava fogo. Incendiar e iluminar a cidade de Roma com corpo de cristãos. Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Essa perseguição dos cristãos, a morte dos cristãos na década de 60, isso é um fato histórico. Essa questão, se ele queria realmente, é uma coisa, tem muita especulação nessas coisas históricas aí. Mas esse anticristo, essa pessoa, não deu certo, porque provavelmente a igreja perceberá a astúcia desse cidadão já, e a igreja vai se opor a ele desde o início. Então coisa não dá certo, então a culpa é dos cristãos. Daí os cristãos serão odiados, os cristãos serão perseguidos, e no meio dessas pessoas sendo dizimadas, certamente centenas e milhares de cristãos serão mortos. Daí quando abre o sexto selo, o que se vai ver? Vai ver debaixo do altar o quê? As almas daqueles que sim tinham sido mortos, decapitados por causa da palavra do Senhor. Interessante essa expressão, a literatura apocalíptica. Eu sou apaixonado pela literatura. Evaldo sabe disso, que é de muitos anos, né, Evaldo? Eu gosto disso. Quando o Evaldo ainda fazia seminário, eu já ficava estudando essas coisas. Eu gosto mesmo. É o meu hobby. O meu hobby é ficar estudando literatura apocalíptica. É o meu hobby principal, certo? Eu gosto disso. Porque é uma sequência tão preciosa. Ver debaixo do altar as almas. A alma aqui, interessante no contexto aí, que é a integridade do ser, nesse contexto aí, de todo ser, envolvendo os sômatos dele, o corpo dele, a psique dele, o pneuma, o espírito dele, essas três palavras, pneuma para espírito, psique para alma e soma, os sômatos para o corpo do indivíduo, e ele vê na totalidade debaixo do altar. Isso é simbólico, porque, queridos irmãos, quando você sacrificava naquele altar um animal, o sangue escorria para debaixo do altar, e o sangue representa a vida. O livro de Levítico no Velho Testamento proibia comer o sangue, porque o sangue representa a vida. Então quando vê debaixo do altar, é vidas que foram sacrificadas por causa de Cristo Jesus. Abriram mão da vida, mas não abriram mão da fé, da confiança em Cristo Jesus. E olha o que acontece aqui. Essas almas estão clamando. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, as psiques daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Observa que eles morreram, não foi de desnutrição, não foi por causa da guerra. Eles morreram por causa de quê, irmãos? Por causa da palavra de Deus e da verdade de Deus que sustentava. A igreja é o sustentáculo da verdade. Ela é a coluna da verdade, segundo diz o apóstolo São Paulo na carta a Timóteo. A igreja não pode abrir mão da verdade. Nós somos da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos filhos da luz, não das trevas, da mentira, do engano. Nós somos da verdade. E a igreja, por sustentar a verdade, como aconteceu com a igreja do primeiro século, essa igreja
passa a ser perseguida aqui. E o texto mostra de maneira muito clara isso aqui. As almas daqueles que tinham sido mortos, e a causa é por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Amém? Queridos irmãos, não abramos mão da verdade. Não abramos mão do testemunho que nós sustentamos, amém? O que eu recebi do Senhor, disse Paulo, foi o que também vos entreguei, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Nós sustentamos a verdade de Deus. A igreja é a coluna, o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade de Deus. E o povo de Deus não pode abrir mão da verdade. Em muitos contextos, por não abrirem mão da verdade, então são martirizados aqui. Essa ideia, isso é uma interpretação difícil, quando diz que as almas clamavam, até quando vai julgar nossos que habitam? Essas almas estão conscientes lá no céu diante de Deus. Pode ser que sim, mas me parece que nesse contexto o propósito é outro. Está clamando a alma, é o sangue dessas pessoas aqui. Não sei, mas o texto muitos interpretam de maneira literal, outros não. Clamava em grande voz dizendo: até quando, ó soberano? Interessante essa expressão aqui para Jesus de soberano. Jesus é muito chamado de o Kyrios na Bíblia. Eu não estou com o Novo Testamento, mas me parece que a palavra nesse contexto é a palavra déspota, o soberano, o todo-poderoso neste contexto aqui. O Senhor é o todo soberano, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então clamava em grande voz dizendo: até quando, ó soberano, Senhor? Olha que a palavra Kyrios está aqui também. Então, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra, sobre a terra, desses que causaram falsa paz, com guerra, com morte, com fome. Até quando, Senhor? E que martirizou, que matou o sangue, esse sangue, o sangue de Abel, disse lá o Tevo, o sangue de Abel clama até hoje. Quando diz que essas almas estão clamando, então não precisa ser literalmente isto aqui, pode ser exatamente o sangue desses mártires. Então clama diante de Deus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Olha que está chegando o fim, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então é um momento de crise, é um momento de luta, é um momento de grande hostilidade contra a igreja. Muitos cristãos, até esse quarto selo aqui, muitos já foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa da verdade, por causa do testemunho que eles sustentavam. Mas ainda não é fim. Muitos outros servos de Deus ainda seriam sacrificados e mortos por causa da sua fé, da sua confiança. Aquele que amar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, achá-la. Palavras preciosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Então é um momento difícil para o povo de Deus. Como eu disse, isso tinha uma aplicação para a igreja do primeiro século, num momento de opressão, de perseguição, de luta do Império Romano, mas na minha compreensão, isso há uma questão futurística antes da parousia da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é algo. Agora, meus queridos irmãos, chegamos a esse outro selo, o sexto selo aqui. O sexto selo, meus queridos irmãos, vai mostrar de vários abalos aqui no céu. Primeiros versículos 12 a 14, então são sinais na própria natureza, no cosmos, vamos dizer assim, sinais que os eruditos chamam de sinais cósmicos, sinais na natureza. Observem aqui, os queridos irmãos, o sexto selo aqui do versículo 12 até o versículo 14. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, o quinto selo, no quinto selo já lemos a alma dos decapitados, né? Então, sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande o quê? Terremoto. Haverá terremotos em vários lugares, multiplicação. Terremoto é uma coisa que sempre aconteceu na face da terra. Mas segundo os estudiosos,
tem havido um aumento desses terremotos. E no final dos tempos, então, haverá uma grande multiplicação. Então, disse aqui, quando abriu o cordeiro o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de clina, a lua toda como sangue. Fenômenos na própria natureza. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Fenômenos na própria natureza. A ação de Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus expirou na cruz, rendeu o seu espírito, a Bíblia diz que houve o quê? Terremotos. E os sinais ali apontam de mortos. Segundo Mateus, mortos saíram do túmulos lá, coisas fenomenais. O céu não deu a sua claridade, fenômenos na própria natureza. Quando Deus enviou as pragas lá no Egito, uma daquelas pragas, a Bíblia diz que havia trevas sobre o Egito, mas na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, havia luz. Então, fenômenos na própria natureza. É impressionante que esses fenômenos que acontecerão na própria natureza será uma grande bênção para o povo de Deus. Porque aquilo vai desviar, pelo menos em parte, a hostilidade, a perseguição contra o povo de Deus. E segundo a Escritura Sagrada, o mesmo que aconteceu no Egito, então estes fenômenos têm o propósito de abalar o mundo incrédulo, não a igreja. Há uma promessa muito bonita em Apocalipse 3:10, que muita gente para mim interpreta errada, quando diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei das coisas que hão de acontecer sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Há uma linha escatológica que diz que antes de vir qualquer coisa, então Deus arrebata a igreja, para a igreja não estar aqui. Mas isso não tem base bíblica. A ideia, guardar, é muito diferente da ideia de tirar. E o verbo usado ali não é verbo tirar, é o verbo guardar. Deus guardou os hebreus até acontecer a 10ª praga. Depois da 10ª praga, Deus tirou os hebreus lá. Mas Deus guardou o povo dele. A ideia é que Deus vai fazer uma diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Então o povo de Deus será guardado. Então esses fenômenos da própria natureza, eles têm o propósito, meus queridos irmãos, da voz de Deus tentar falar ainda com esse mundo perdido, não para afetar o povo de Deus. É interessante isso observar isto aqui. Então, meus queridos irmãos, esses fenômenos aqui na própria natureza. E depois nós vemos aqui esse terror que esses fenômenos vão causar aos habitantes da terra, que são os últimos versículos, do 15 até o 17. Os reis da terra, observe aqui, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre. Observa que começa então lá com gente muito grande. Os reis da terra, depois dos reis da terra, os grandes, provavelmente aqueles que estão aliados ao rei, os comandantes, depois os ricos, depois os poderosos, depois todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Isso traz um pavor. Me parece, embora o texto não cita aqui, ninguém vai escapar, nem rei, nem os poderosos, nem os ricos, mas também, isso é interessante essa ideia, pobre também não escapa, não, escravo. Mas me parece que nesse contexto, mesmo que acontece em Êxodo, é para o mundo que não tem Deus. As pragas no Egito, por exemplo, a morte do primogênito, sem dúvida matou o filhinho de Faraó, mas matou também o filho de quem? Da escrava. O juízo de Deus não caiu sobre o trono de Faraó, os ricos do Egito, mas atingiu todo o Egito e todos os egípcios. Aqui atingirá todos aqueles que não terão o selo de Deus. Me parece nesse contexto que é para atingir realmente esse mundo sem Deus aqui, e atingir todos. E disseram, olha a situação terrível, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós
e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É interessante essa expressão, que não é tão usado em outros, a ira do Cordeiro. A gente pensa sempre na mansidão do Cordeiro, da bondade do Cordeiro, mas na visão do capítulo 5, o Cordeiro se torna no carneiro, certo? Então a ira do Cordeiro, né? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá não verá Deus, e sobre ele permanece o quê? A ira de Deus, a ira de Deus, a ira do Cordeiro cairá sobre o mundo que não reconhece Jesus como Senhor, como Salvador maravilhoso. É impressionante, queridos irmãos, aqui essa expressão. Então, e se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer de pé? Quem é que pode suster-se diante dessa situação? E termina com essa indagação. E eu vou apresentar a minha resposta aqui. Quem é que pode suster-se em pé nessa situação? Só tem um povo, aqueles que reconhecem que já dobraram os seus joelhos diante do Senhor e disse: digno é o Cordeiro de receber o poder, a honra, o louvor, a glória pelo século século, porque compraste com o teu sangue gente que procede de todas as tribos, povos e nações, e eles reinarão sobre a terra. Só tem uma maneira de permanecer de pé diante dessa situação: é aqueles que têm Cristo no seu coração, aqueles que sustentaram a verdade de Deus, é aqueles que não abriram mão da verdade, abrem mão da vida, mas não abre mão de Cristo Jesus, o Senhor da glória. A esperança somente em Cristo Jesus. Esse capítulo é fantástico. Deixa a gente enche de esperança, de gozo, a compreensão. É uma coisa muito gloriosa. A gente termina com essa entenda: quem é que pode suster? Quem é que pode permanecer? Só quem está em Cristo Jesus, porque aquele que está nele não será jamais abalado. Não será jamais abalado. Só em Cristo nós temos segurança para sempre. Sem Cristo, os reis, os comandantes, os poderosos, os ricos, os escravos, os livres, todos eles não terão perspectiva e esperança. A esperança somente para esses resgatados, para estes remidos do Senhor Jesus Cristo. Daí você vai acontecer em Apocalipse capítulo 7, esses 144 mil assentada diante do Senhor. Vitória, representando gente de Deus, sem dúvida nenhuma. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e que essa palavra possa encher o nosso coração de fé, de esperança e de amor. Amém? Diante de qualquer situação, o mundo parece que caminha para um caos, mas nós cremos que o mundo caminha para uma mudança, onde haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitarão a justiça, e nós reinaremos sobre a terra. Amém? Não é nem no céu, na terra, com o Senhor da glória, numa vitória para sempre. Pai, muito obrigado, Senhor, pois a Tua palavra é tão preciosa. Deus, ela se torna assim tão clara aos nossos olhos, pelo Teu Espírito. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula aqui, por mais este capítulo tão precioso, Senhor, Apocalipse capítulo 6, pelo que Teu Espírito fala aos nossos corações. Nos abençoe, nos fortalecendo na fé, na esperança, no amor, meu Deus, na obediência para fazer a Tua vontade. Nós reconhecemos que o Senhor é o soberano, é o Senhor da glória, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém.